Olá, boa noite a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live da FIEP Brasil. Boa noite, professor Almigrum, nosso querido presidente. Obrigado a todos que estão chegando. Quem for chegando, por favor, vai apertando o coraçãozinho. Tem um aviãozinho aí do lado, vai mandando para seus amigos, pelo menos para 5 amigos que têm interesse sobre esse super tema que nós iremos conversar hoje. Eu sou o professor Lúcio Marques, delegado adjunto da FIEP Sergipe, e estaremos hoje com o professor Pedro Morales, delegado da FIEP de Santa Catarina. Professor Pedro, deixa eu dar uma olhadinha se o professor Pedro já está por aqui com a gente. Professor Pedro, aguardando o professor Pedro também poder entrar para realizar o convite. Professor Pedro, o senhor já está aqui? Vamos ver se o professor Pedro já entrou, ainda não. Então, pessoal, enquanto a gente aguarda o professor Pedro estar online, vai dando um coraçãozinho, que assim o algoritmo do Instagram ele entende que já estamos online. Da mesma forma, pega e vai mandando os aviãozinhos para a turma aí, para os amigos. Aguardando o professor Pedro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Vamos lá, gente. Manda para os amigos, seguir, compartilhar nosso Instagram da FIEP Brasil. Estamos chegando já a quase 4.000 seguidores em apenas 30 dias que iniciamos nessa rede social. Manda aqui um alô, professor Pedro, aqui, rapidinho. Pronto, o professor Pedro já está chegando. Olá, Marisa, muito obrigado pela presença.
Professor Pedro já está aqui. Deixa eu mandar o convite. Enviar o convite. Professor Pedro, mandei o convite, a solicitação. É só aceitar, tá bom? Solicitação para participação ao vivo. Ou então sai e retorna para a live, e assim que retornar vai aparecer a mensagem, enviar a sua participação ao vivo. Aí você vai ter quem enviar. Aguardando o professor Pedro aceitar o convite. Pronto, professor. Conectamos. Professor Pedro. Opa, beleza? Tá tudo escuro a tua imagem. O que está acontecendo? Vamos lá. Tá mostrando a tela do computador. Clica para virar o vídeo para sua frente. Tem duas Vamos lá. Joia. Tranquilo, professor? Tudo bom? Tranquilo, como é que estamos? Beleza? Boa noite, beleza. Pronto, pessoal, tudo Vamos. bem? Aqui quem fala é o professor Lúcio Marques, sou delegado adjunto aqui da FIEP Sergipe. Estamos hoje com o professor Pedro Morales, da FIEP Santa Catarina, de onde vamos falar sobre um tema bastante interessante e às vezes um pouco esquecido no meio de tantas lives, que às vezes no atual momento da gente, eles focam muito sobre a questão atual da atividade física, do treino em casa, dos aspectos biomecânicos, fisiológicos do treino, e às vezes acabam deixando de lado alguns temas interessantes, como a questão do esporte escolar, que é o que nós vamos começar hoje, e quando passar essa fase pós-pandemia, como estará realmente o esporte escolar. E antes da pandemia, como é que realmente estava a nível de Brasil o esporte escolar. Então, juntamente com o professor Pedro Morales, vamos estar aqui batendo um papo. Nós destacamos para hoje 5, 6 pontos. A nossa live terá duração de aproximadamente 60 minutos, sendo que inicialmente vamos fazer nossa apresentação e vamos decorrer mais ou menos 40, 50 minutos, depois vamos abrir para as perguntas. O professor, ou o senhor prefere, à medida que for surgindo pergunta, de acordo com cada tópico que nós estamos falando, a gente vai também conversando com a turma aí. Sim, como é que o senhor prefere? Acho interessante para a gente não perder também, senão chega tudo lá no final, aí a gente tem que voltar ao pensamento. Então, à medida que a gente está conversando, a gente já vai desenvolvendo um bate-papo com o pessoal. Tranquilo. Também tem a opção dessa caixinha que tem uma interrogação para vocês mandarem as perguntas e depois a gente também tá lendo e tentando responder de alguma forma. Eu sou o professor Lúcio Marques, como falei anteriormente, sou formado em Educação Física, de estrutura plena, pela Universidade Tiradentes daqui de Sergipe. Tenho 2 especializações lato sensu, uma em Fisiologia do Exercício e outra em Gestão de Saúde Pública. A Gestão de Saúde Pública pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e a Fisiologia do Exercício pela Estácio, Faculdade Estácio de Sergipe. Atualmente também estou cursando 2 lato sensu, uma em treinamento esportivo e outra em educação física escolar. Sou mestre em educação física pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente estou em reta final no processo de doutoramento também pela Universidade Federal de Sergipe. Desde 2017 sou delegado adjunto aqui da FIEP de Sergipe e ao longo desses anos de carreira profissional a gente vem trabalhando também um pouquinho no ambiente escolar ou em centro de treinamento esportivo aqui em Sergipe,
com algumas modalidades esportivas, coletivas ou individuais. Então, também desde 2012, já são aí praticamente aí 8, 9 anos trabalhando todos os anos com a categoria de base, com jovens, crianças, adolescentes em competições regionais, locais e nacionais. Inicialmente comecei trabalhando com futsal, depois voleibol de praia e atualmente estou com futsal feminino, trabalhei com futsal masculino, com futsal feminino e também com basquete 3x3, que é uma variação do basquete tradicional. Então, a gente, ao longo desse tempo, foi desenvolvendo algumas metodologias e dentro disso também alguns estudos saíram, inclusive, esse ano saiu um trabalho publicado na revista da FIEP Boletim, sobre o voleibol de praia. Aí, nesse momento, eu gostaria que o professor Pedro Morales também se apresentasse também. Por favor, professor, a palavra é tua. Beleza, muito obrigado. Então, como o professor Lúcio comentou, né, eu sou o professor Pedro Morales, estou aqui em Joinville, sou natural do Rio Grande do Sul, mas estou aqui desde os anos 80, para ser mais exato. Cheguei em Joinville para jogar a modalidade do esporte que eu praticava, né? Fui atleta de voleibol e fiz meu curso superior aqui em Santa Catarina. Então, já estou há algum tempinho formado. Tenho uma especialização na área de ginástica escolar, atividade psicomotora. Tenho um mestrado em atividade física e saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz um doutorado numa parceria da Universidade de Jaén, na Espanha, na área de ciências da educação, algo que eu também me dedico bastante, que é a parte mais pedagógica, né, a parte mais educativa dentro do processo. E não tinha muita coisa para fazer e resolvi fazer um segundo doutoramento e estou na fase final também, na área de atividade física, saúde e meio ambiente, que é o doutorado aqui da instituição Saúde e Meio Ambiente. Então, a gente está agora fazendo um novo encaminhamento nesse processo, na área de obesidade, e vamos trabalhar dentro desse perfil, né, já aproveitando a situação. Durante bastante tempo estive na educação escolar, né, trabalho no município, mas não especificamente com o esporte atualmente. Eu dou aula de anatomia aplicada à dança dentro da área de cultura, e a gente está sempre buscando, né, a informação, tentando compor o cenário para que a atividade física e principalmente o esporte, e principalmente também o esporte educacional, seja bem composto. Eu estive no Conselho Estadual de Esportes durante 11 anos trabalhando, mexendo com a informação, criando dispositivos legais, muitas vezes contrário a algumas ações de governo, né? E encerrei meu tempo como conselheiro porque achei que tinha cumprido com a tarefa em relação a tentar organizar o sistema público esportivo. Tá? Então, algumas ideias, né, a gente sempre leva, sempre conduz. Atualmente me dedico ao ensino universitário, né, à formação educacional. Estou como coordenador do curso de Educação Física, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, da nossa universidade aqui, da Univille. Esse sou eu por enquanto. Mas, professor, depois que nos apresentamos aqui, né, que já estamos mais à vontade com essa boa audiência que a gente está tendo, devagarinho está crescendo o movimento, né? Que tal a gente falar um pouquinho, né, do esporte escolar, falar inicialmente da formação, né, como é que a gente pode vislumbrar o esporte na área educacional como um processo pedagógico, como como é que se diz, uma ferramenta de desenvolvimento tanto do repertório motor quanto daquele princípio básico de
de alfabetização da criança, mas não das letras e números, mas sim do repertório motor mesmo. Perfeito, professor. Além de ser professor de educação física, logicamente todos nós também somos contadores de histórias e não tem como desvincular a situação, que a gente vai falando e vai lembrando. E também, assim, eu acho que vai bem deixa eu olhar aqui a pergunta do Daniel. O Daniel fez uma pergunta bem interessante e eu vou acabar contando uma historinha em cima disso e também já falar um pouquinho sobre o que o senhor abordou, professor Pedro. Daniel pergunta bem assim, alguma secretaria de educação tem o direito de proibir escolas de participar de jogos estudantis sem consultar o professor dessa escola? Daniel, veja bem, essa educação, seja ela estadual ou municipal, ela tem a autonomia sobre aquele estabelecimento escolar, porque as verbas, os recursos, toda a estrutura realmente vem da Secretaria de Estado. Então, tem que ver realmente o contexto dessa proibição das escolas participar ou não dos jogos estudantis. Em qual contexto seria essa proibição? Devido à falta de verbas ou porque realmente tem alguma questão política? Então, meio descontextualizado da situação, do local, da realidade, fica um pouquinho até difícil da gente tentar responder de alguma forma. Então, sobre a história que eu ia contar. Quando eu fui assumir o estado aqui, a Secretaria da Educação do Sergipe na época, agora mudou de nome, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura atualmente, eu cheguei na escola interior para poder assumir. Eu cheguei por volta das 10 horas da manhã e fiquei esperando a diretora para o famoso assumir função, seria me apresentando, a questão de horário, dias, e fiquei até às 16 horas no chá de cadeira, aguardando a mesma, só para vir pegar o papel, assinar o recebido e me devolver, sendo que a secretária da escola pode fazer isso também. E resumo da história. Anos depois eu fiquei sabendo, eu perguntei a ela porque ela me deixou tanto tempo esperando com fome, sentado ali. Ela disse que era para ver até que ponto realmente eu queria trabalhar naquela escola. Olha só que absurdo. E quando eu cheguei, eu também tenho uma história no esporte, eu também fui atleta de voleibol, coincidentemente como professor, não cheguei a ser profissional, mas a nível amador, nível estudantil, seleção sergipana, inclusive, de base. E quando eu cheguei na escola, logo meu pensamento, trabalho com o poder curricular, logicamente, mas também tem aquelas horinhas ali, um projeto de poder trabalhar. E a diretora foi bem clara que esporte é a coisa de vagabundo. O menino na escola tem que estudar e se preocupar com o vestibular. É uma senhora, na verdade, que está viva agora hoje deve estar na casa dos seus 70 ou mais anos, já tinha uma visão nesse sentido. Sua educação física ia para a escola realmente só para dar bola, rolar bola e não trabalhar e ficar levando esses meninos para competições, esses meninos ficarem faltando. Então, dentro desse contexto, você também tem que ser um pouquinho esperto e utilizar estratégias. O que foi que eu fiz nesse processo de alfabetização, esse processo educacional? Eu criei um projeto esportivo de futsal na época, porque era o único realmente que eu poderia trabalhar. Nós não tínhamos quadra na escola, eu consegui a quadra do município e o colegiado do estado. Olha só a confusão, a gente sabe que geralmente interior, estado e município sempre tem problema, isso daí é um fato, mas eu consegui o ginásio alguns horários. Eu fiz um projeto e no projeto eu fiquei apenas como responsável técnico, o famoso RT, e que eu coloquei como coordenador do projeto, no caso é a coordenadora pedagógica da escola. Tanto para ver o nível de entendimento dela, que um dia ela foi para uma partida de sal, ela ficou gritando na arquibancada reclamando do impedimento. E para a gente que sabe, no futsal não existe impedimento. Só para ver o nível de conhecimento da modalidade dela. E foi uma pessoa amiga, que hoje eu tenho amizade, e ela se apaixonou pela modalidade, e, enfim, foi um incentivador. Mas eu fiz esse processo de parceria, eu coloquei a minha diretora responsável do projeto, a coordenadora que era quem coordenava e apenas o responsável técnico. Mas eu disse que o projeto não era meu, não era para educação física, não era da disciplina de educação física. Eu disse que o projeto era da escola, era do corpo docente, era da comunidade escolar, dos alunos. Então, eu acabei trazendo. Então, a gente tem que utilizar as estratégias possíveis. Aí, geralmente, o que eu fazia, professor? A gente vai utilizando um pouquinho da malandragem, da vivência que a gente está aprendendo ao longo da vida. Com certeza, com situações. A gente passava, às vezes, 2, 3 semanas viajando em competições. O que é que eu fazia? Eu chegava para o professor de português e matemática,
porque era assistência com carga maior, eu sempre dava um agrado para o professor de português e matemática, às vezes chamava para comer uma pizza, tomar um vinho lá em casa, sempre alguma coisa nesse sentido. Ele fazia alguma folia na escola, e eu só pedi, ó, vê se tem como, essa minha turminha que está viajando com a gente, 1 hora ou 2 horas aí, pelo menos de um reforço aí, para poder os meninos ficarem com nota ruim, sempre a gente fez um pouquinho dessa parceria. Aí viajava um pouquinho, aí daqui a pouco ia trazer uma lembrancia para os colegas professores e realmente a gente sempre buscava de alguma forma contornar. Oi, professor Pedro, não está me ouvindo? Professor Pedro? Sou o professor José Fernandes, boa noite, seja bem-vindo. Professor Daniel, o meu Instagram, Lúcio Marques, com K, Markes. É só entrar lá e mandar mensagem via direct que eu te mando. Professora Paula, acho que o professor Pedro está sem áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Dá um joinha quem está me ouvindo. Eu estou com áudio? O professor Pedro está dizendo que está sem som. Daniel, está me escutando? Pronto. Professor Pedro, pronto. Professora Paula, pessoa confirmando. Professor Pedro, acho que é o senhor que está sem áudio. Sai da live e retorna novamente para ver se seu áudio volta. Pronto. Então, Daniel, Lúcio Marques, com Markes. É só me chamar lá pelo direct que a gente bate um papo, tá? Deixa eu ver se o professor Pedro retorna aqui. É realmente a plataforma Instagram, muitas lives ao mesmo tempo, em alguns momentos está causando esses bugs. Vamos ver aqui, professor. Lives ao mesmo tempo, em alguns momentos está causando esses bugs. Vamos ver aqui, professor. Oi, professor oi. Pedro. Oi. Pronto, retornou. Sim, agora deu. Pronto. Beleza. Pessoal, todos escutando, tanto a mim como o professor Pedro, tudo ok? Áudio normal, imagem ok? Oi. Beleza. Já, professor. Então, só finalizando a história. Então, a gente fazia algumas estratégias, né? A gente pegava, viajava, trazia alguma lembrancinha para o professor de português e matemática, principalmente. Às vezes, no final de semana, a gente marcava ali uma pizza, uma confraternização. Então, sempre foi nesse sentido de parceria. No interior, realmente, por não ter tantas opções como na capital, geralmente as crianças, os jovens, ficam mais tempo nas ruas também. Você consegue ainda ver jogando bola na praça, andando de bicicleta, fazendo aquelas brincadeiras tradicionais. Pega-pega, pula corda. Então, eles começam desde cedo a ter realmente o desenvolvimento do seu comportamento motor, com essa gama de habilidades motoras, saltar, correr, pular, agachar, enfim. Aí, quando a gente vem aqui para a capital, no caso eu estou aqui em Aracaju, Sergipe, capital do estado, a gente encontra já um pouquinho de dificuldade. Trabalhei por 3 anos no centro de esportes escolares, com alunos de escola pública. E o que a gente mais via, professor, eram jovens de 15 a 16 anos que mal sabiam correr, que não tinham nenhuma experiência motora,
o repertório motor realmente muito fraco, como é que você vai fazer a iniciação esportiva, seja qual for a modalidade, seja ela coletiva ou individual? Então, é uma preocupação que hoje nós temos, que nós que somos treinadores nesse ambiente escolar, que a gente vem recebendo jovens de 15, 16 anos, já com uma idade já um pouquinho avançada para iniciação esportiva, realmente faltando essa alfabetização motora, esse repertório motor. Então, eu acho que existem diversos fatores. Falando a nível de capital, seria cada vez mais a diminuição dos espaços públicos de lazer, a questão também da criminalidade. Hoje em dia as crianças não ficam mais na rua. Na nossa época eu ficava até 2 horas da manhã. Hoje em dia é praticamente inimaginável que uma criança numa capital fique isso na rua jogando bola, brincando, enfim. Nós tínhamos vizinhos que a gente chegava meio-dia, a gente ia jogava bola a tarde todinha, depois só ia para casa, a mãe ali pegando pela orelha para poder comer, e tomar banho, daqui a pouco, isso da noite, começava de novo a brincadeira. Já tinha fechado. A gente tinha realmente essa pressão no repertório motor. E outra coisa que nós vemos também é cada vez mais o lado positivo, logicamente, mas para a gente que trabalha respondendo com o esporte escolar, dificulta um pouquinho. São as escolas de tempo integral, onde o aluno entra às 7 horas da manhã e vai até às 16h30 com diversas atividades, sendo que tem, funcionando amanhã, 1h30, 2 horas no máximo intervalo de almoço, onde almoçam na escola, e tem várias disciplinas, desde as curricular, como disciplinas eletivas, optativas, enfim, uma série de atividades. E às vezes só resta realmente ao final do turno escolar às 16h30, esse horário realmente vai poder estar trabalhando com alguma modalidade esportiva. E além essas complicações, o que é que nós vemos também? Muitas vezes o aluno fala bem assim, que o aluno com 15 anos chega para a gente e diz que nunca viu uma bola de voleibol. Para a gente que foi acostumado, cresceu dentro do esporte, praticando diversas modalidades, é quase a gente pensar que como é que pode um professor de educação física, estou falando de treinamento, estou falando de você oportunizar a esse jovem a prática de uma modalidade esportiva, oportunizar que ele conheça, que ele tenha acesso ao implemento, para que no futuro ele decida se ele quer fazer uma iniciação, seja na própria escola, no projeto, se tiver, se ele quer ir para algum clube, enfim. Ou ele quer utilizar essa ferramenta esportiva, essa modalidade, para poder realmente ir no instrumento de socialização. Chegar num ambiente, numa praça, num clube no final de semana e poder estar interagindo com outras pessoas através do esporte. Então, eu acho que tem algumas implicações. Professor, passa a palavra para o senhor. Acho que o senhor também pode estar acrescentando mais alguma coisa. Professor, é muito interessante essa sua fala, porque ela retrata bem a realidade do esporte a nível, muitas vezes nem só a nível educacional, né? Como nosso foco aqui é o esporte escolar, mas a gente vê bastante disso também relacionado com algumas escolinhas, né? Que o gestor da escolinha tem que correr atrás e negociar tanto a parte de mobilidade, levar as crianças, como as oportunidades também que não chegam. Mas, voltando para a escola, essa questão de como trabalhar o esporte na escola é bem conflitante. Primeiro, porque muitas vezes a escola, como o professor mesmo comentou, né, não possui uma quadra. E algumas falas do professor aí me levaram ao meu tempo lá de educação física escolar, na escola que eu participei, né, que é em Porto Alegre, né, o Colégio Paula Soares e a Escola Pio XII, que eram ambientes que, quando eu entrei, não tinha uma quadra esportiva, né, tinha um galpão, tipo de um ginásio, que não era bem um ginásio, mas tinha uma quadra em que a gente praticava alguma atividade física. Então, participar de eventos esportivos se tornava um pouco difícil, até o momento em que aparecia um
professor abnegado, né, que dizia assim, não, eu quero trabalhar com o esporte, eu quero, como é que se diz, conduzir as crianças para o sistema esportivo, e esse professor é que tinha, como é que se diz, a função, como é que a gente poderia dizer em termos de o prazer, né, de conduzir essas crianças, como o professor fez durante algum tempo, como eu fiz há muito tempo atrás, levando o voleibol para alguns eventos esportivos. As condições de implementação do esporte na educação física escolar entra num choque quando o professor acaba de comentar, né, que menino com 15 anos nunca viu a bola de voleibol. Recentemente eu orientei uma dissertação de mestrado e a menina fez uma pesquisa sobre dança, né? Então ela queria saber, ainda eram as BNC, não eram as BNCCs, né? Eram os parâmetros curriculares, né? Então ela buscou uma pesquisa, né, para saber da dança, como é que ela era aplicada, afinal, né, para quem está nos ouvindo, quem não é de Joinville, né, Joinville é considerada a capital mundial da dança, né? Então ela, como praticante da modalidade, quis fazer essa intervenção, profissional de educação física também, formada lá na nossa instituição, e ela quis fazer esse levantamento para poder entender como a dança não era tão desenvolvida quanto deveria de ser, né? Afinal de contas, capital mundial da dança, tem que ter bastante gente dançando, fazendo dança, né? E não somente se divertindo, né? E o que a gente estranhou de resultado? Muitas vezes, né, ela se deparou com a seguinte informação dada pelo professor lá na escola. Eu não trabalho dança porque eu não gosto de dança. Não trabalho dança. E quando o professor falou que o menino não conhecia a bola de voleibol, eu lembrei dessa pesquisa, né? O que falta? O professor, ao invés de seguir, né, aquilo que existe de parâmetro para nós, né, hoje, a BNCC, ela apresenta as condições de trabalho, a corporeidade, o movimento em si, a função motora, o desenvolvimento motor. Não, mas eu não gosto disso, eu vou para esse outro lado, né? Então, eu não gosto de voleibol, eu vou trabalhar só basquete. E a criança vai o quê? Especializando precocemente em uma modalidade esportiva, mesmo que não seja a modalidade dela, né? Então, falta para essa criança também o quê? Aprender a jogar o voleibol, aprender o basquete, né? Nós não temos condições, a gente vive num país que não teria a menor graça no que eu vou dizer, né? Mas deveríamos de ter uma piscina, se não uma em cada escola, mas uma a cada 10 escolas onde pudesse ser partilhada, né? Mas aí é questão de gestão, né? Então, as crianças com mais movimento, com mais intensidade nas diferentes modalidades, nos diferentes passos dos saberes pedagógicos, né, dos saberes motores, elas vão ter mais facilidade e elas vão estar mais aptas a desenvolver uma modalidade esportiva. E aí a gente já vai falando, né, professor, daquilo que está como base, que é a iniciação esportiva, né? Muitas escolinhas querem iniciar a criança lá com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Isso não é iniciação esportiva, né? A criança ainda não desenvolveu, não amadureceu o seu perfil motor, pouco sabe o que é direita e esquerda, e daqui a pouco ela vai ter que marcar um gol, marcar um adversário, fazer uma marcação de zona, como eu já escutei em algum momento, e isso sendo levado para competições escolares, né, até agredindo, em parte, a formação educacional como um todo, né?
Eu não sei, às vezes a gente acaba pensando, né, que tem alguma coisa errada no meio do caminho, né? E isso pode interferir no princípio da iniciação esportiva, né? Então, a forma como a gente vai conduzir o processo. Não sei o que o professor poderia, né, é, contrabalançar a respeito disso. Só avisar os amigos que sabe como é professor. O professor tem uma caneta e tem um bocado de garrancho que ele vai anotando aqui. Não tem como. Em alguns momentos vocês vão viver abaixando aqui a cabeça, porque o professor vai falando, eu vou anotando, vou lembrando. Às vezes são algumas anotações, para depois eu ir buscar algum assunto que eu fiquei com dúvida. Outro é um ponto aqui para a gente poder conversar. É muito interessante, professor Pedro, quando o senhor fala. É, Quando se fala também a questão das escolinhas, recentemente eu fiz uma palestra com a escolinha de futsal aqui em Aracaju, e quando eu fui convidado, realmente a preocupação seria no sentido de falar a importância da educação física no processo de iniciação esportiva e realmente como os pais deveriam se comportar, porque tem muitos pais que às vezes são frustrados porque não conseguiram ser atletas e acabam descarregando e carregando e apostando todas as suas fichas no seu filho. E às vezes eles acham que ali já é um menino atleta, já um profissional, e às vezes acabam cobrando muito, tanto nos treinos como nas competições, e às vezes acabam até atrapalhando esse processo de maturação esportiva que esse aluno está precisando. Então, além de várias questões, acaba retornando a questão da formação do profissional. Por exemplo, eu tive uma vivência esportiva, eu acabei praticando diversas modalidades esportivas, fui atleta de vôlei amador e tanto que eu virei professor de educação física. Então, tive realmente a oportunidade de praticar diversas modalidades, tanto esportivas e coletivas como individuais, que facilitam um pouquinho. Lógico, eu tive essa prática, depois eu tive toda a parte da graduação, a parte da teoria, para poder conseguir conciliar e fundamentar. Então, isso facilita um pouquinho para mim a questão quando for estar trabalhando, não estou falando dos projetos ou treinamento com alunos atletas, como a gente chama aqui. Mas eu falo realmente de você, dentro do componente curricular, você realmente conseguir fazer uma forma de abordagem. Logicamente, a gente sabe que algumas escolas realmente não tem material disponível, não tem quadras, é outra questão. Mas a gente está falando é que, lógico, 2015 saiu uma pesquisa que dá 100% das quadras que tinham no Brasil, que já são poucas, como o professor falou sobre a questão da piscina, fazendo um paralelo. 65% não tinham condições de uso. Então, a gente sabe que é um processo demorado, burocrático, para poder fazer uma reforma numa quadra, numa construção. E vem essa questão também. O que é que... Já vou rebater a bola, passar a peteca para o professor daqui a pouquinho. Eu recebi uma vez uma estagiária para trabalhar comigo no treinamento de voleibol de praia. Isso 14 horas da tarde, uma quadra de vôlei de areia. Sol aqui em Aracaju Nordeste, você sabe que é um sol para cada pessoa. Na sombra, beira os 30 graus fácil. E ela chegou de salto alto, toda maquiada, calça jeans, enfim. Para uma festa estava perfeito, mas para uma aula prática, trabalhar, realmente ela não tinha condições. E uma das afirmações dela é que ela foi porque tinha que ir, porque era um estágio, mas que ela não sabia nada no voleibol. Eu disse, não, estou pedindo que você saiba alguma coisa, você está aqui para aprender. O professor sou eu, você está aqui para me auxiliar nesse processo. E fomos assim, se da próxima vez você vir assim, não precisa vir não. Você tem que vir com roupa prática, realmente, para poder estar ajudando. Então, o que é que eu vejo hoje em dia? Muitos que entram no bacharelado de educação física estão pensando em realmente personal trainer. Tanto que a gente teve aluno no meu período com camisa já de personal trainer, segundo cartãozinho, e fazendo live à torta e à direita. Mas, enfim, não vou entrar nessa questão da live, senão vai fugir um pouco do tema. Então, eles mal terminam, já estão pensando em academia, estão pensando em personal trainer. Enfim, não estou dizendo que é errado ele almejar, ser ambicioso, pensar em ganhar dinheiro. Estou falando que existe possibilidade também para o bacharel de trabalhar com esporte escolar, treinamento e isso na escola.
porque o componente curso da educação física tem que ser o licenciado. O que a gente vê também contrapartidas, às vezes, do curso de licenciatura, principalmente instituições particulares. Às vezes, o aluno ele vai para fazer a licenciatura porque ela é mais barata do que o bacharelado. Então, qual a ideia dele? É fazer a licenciatura, ter a formação, dar entrada no seu registro do CREF e atuar de personal, porque ele sabe que às vezes o conselho não tem condições. Opa, professor sem áudio novamente, professor? Professor, está sem áudio? Desativou, será, o seu áudio? Professor Pedro, sai da live e retorna novamente. Tá, teve um problema aqui com o professor. Deixa ele retornar aqui novamente. Ele vai retornar. Perfeito, professora Paula. Mandar aqui o convite para o professor Pedro. Professor Pedro? Beleza. Pronto, joia. Tranquilo. Pronto. Então, só finalizando, aí o que acontece muitas vezes? A gente vê que na licenciatura, às vezes, o aluno vai fazer a licenciatura porque ele está pensando em terminar, pegar seu diploma, dar entrada no registro lá no CREF para ter a sua carteirinha e acabar atuando de personal em academia, fugindo um pouquinho da área específica de formação, sabendo que realmente é uma deficiência do conselho e fazer essa cobertura nessa questão da fiscalização. E envolve uma série de fatores também a fugir um pouquinho do tema. Temos algumas perguntas aqui, eu vi um aqui do... Vou dar uma olhadinha aqui do Maestro, ele fala bem assim: boa noite a todos, parabéns pela live. Será que a falta de infraestrutura é o nosso maior problema quando falamos de esporte escolar? Como ficam as habilidades propostas para a BNCC e meio a aulas que... Tá, cortou. Mas eu acho que eu entendi. Então vamos lá, professor. É uma coisa que a gente discute desde a época da faculdade, essa questão da infraestrutura. E se nós formos pensarmos que, se formos desenvolver um esporte escolar a nível que não seja somente de participação, de inclusão, cooperação, mas que vise formar equipes para competições, realmente, se você não tiver uma quadra, se você não tiver pelo menos um implemento, ou seja, uma bola, duas bolas, aquela modalidade, estou falando de modalidades coletivas, realmente fica um pouquinho complicado. Mas nada impede que, dentro do componente curricular, você quer oportunizar uma prática para o seu aluno em um pátio, num corredor. Não estou dizendo que nós temos que ser criativos, como a gente escutou. Não estou falando que é nosso dever e obrigação, mas estou falando que, muitas vezes, como a gente diz que nós não temos culpas, o aluno também não tem culpa de todo o sistema. Então, eu acho que cada um deve ter sua consciência e achar o que é melhor desenvolvimento de suas aulas e aprendizagem para os seus alunos. Então, logicamente, como eu, professor, e muitos de vocês estão aqui, em algum momento da vida, vocês compraram uma bola para a escola, vocês pagaram um lanche de um aluno, e em algum momento vocês fizeram, tirou, meteu a mão no bolso e comprou algum material. Então, sua educação física escolar, que nunca fez isso, vai fazer. Só existe dois, um que já fez e aquele que vai fazer. Não tem como, vai fazer. Não tem como você não se envolver. Não tem como o aluno chegar na sua casa, bater na sua casa e dizer: ó, professor, eu estou com fome, você vai fazer o quê? O aluno desse. Ou o aluno dizer que não vai poder ir para a competição porque está com fome, você tem que parar em algum lugar para dar comida. Então, são coisas extremas que vai da consciência de cada um. Realmente, com certeza, aqui, o esporte escolar não é realmente para visar resultado, mas sim na formação integral dos alunos. Perfeito, Marcão, é isso mesmo. Lógico. Tá. As competições esportivas escolares, esporte escolar caiu muito, pelo menos no Ceará, o pessoal aqui da Esportiva Empreendimentos. Eu não entendo por que o Estado faz jogos escolares na escola. É obrigatório a educação física e não esporte.
Tem várias questões, viu, Luciano? É boa a sua colocação. Vai desde o início, como a gente falou com o Mas, Daniel, existem muitas coisas políticas envolvidas que às vezes fogem também à nossa situação. Então, só para poder finalizar, professor, eu também não vim da lutas. Eu pratiquei, eu digo que eu fui quase, sei lá, um lutador do UFC, porque eu fiz Aikido, Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judô e Capoeira. Não fui bom em nada. pô, Não troquei de faixa em nada. Eu queria frequentar tudo, passando na faixinha que, branca, que, enfim. queria Então, aprender, fui bom em tá nada. certo. Queria aprender. É, E nada é, impedia que na escola eu fizesse jogos de oposição, jogos de uhum. cooperação a partir das lutas. Sim, Equilíbrio, lateralidade, então movimentos da luta. Ou então até de esgrima. Praticamente aqui no Nordeste ninguém sabe o que é esgrima aqui. ataque e Vou te falar defesa, uma né? coisa. Lógico. Ataque e defesa. Aí eu tenho É. uma coisa que a gente faz bem simples. Pegava a caixa de papelão, o menino montava, às vezes pedia ajuda à professora de artes na escola, botava a proteção aqui na frente e atrás. Eles iam com roupas velhas na para a educação física, que era contraturno nessa época. Aí pegava tinta da escola, tinta mesmo. Eles pegavam cartolina, amarrava a cartolina, dobrava, fazia como se fosse acho que a espada mesmo da esgrima. Eles melavam lá e faziam competição. Marcava lá, acho que era 1 minuto, um negócio. E eles ficavam lá, um melando o Legal. outro. Depois ele tinha que contar quem melava mais o outro os pontos. Não tinha como saber, ficava uma bagaceira. Geralmente no final, terminava empate. Sempre era essa É. história. E assim, eu fazia Sempre esgrima empate. na É. escola. Eu fiz futebol americano, uma série de coisas assim, sempre, lógico, improvisando dentro das nossas Uhum. situações. Então, depende muito de você. O que é realmente é pegar alguns fundamentos da modalidade esportiva e tentar transpor toda essa barreira e passar para o seu aluno de componente curricular. Mas, logicamente, se eu quero formar uma equipe de basquete 3x3, como eu estou formando, para levar para uma competição estudantil, eu preciso, no mínimo, ter um espaço que tenha uma tabela e uma árvore, senão Adequado, não vai ter com como, certeza. senão não vai ter como a É. gente demonstrar. Professor, por favor, senhor. Mas Lúcio, olha só, antes de tocar aqui à frente, quero dar as boas-vindas aqui, eu consegui pegar aqui, está parado na minha frente aqui, um ex-colega do Conselho Estadual, o comendador Delmar. Seja bem-vindo, Delmar. É, Quando a gente fala assim, e quero aproveitar o gancho do Luciano, né, sobre a prática do esporte, né, a educação física não é o esporte, a educação física é o esporte. Né? A gente costuma separar muito. O que acontece? Eu não posso ministrar a minha aula de educação física só como voleibol, só como basquete. Eu preciso da formação pedagógica, da formação motora, do desenvolvimento motor. Eu preciso construir a minha criança a nível de percepção corporal. Então, eu vou trabalhar lá com os exercícios de força, de resistência. Isso tudo vai ser importante no esporte. Então, a gente tem que entender como é que funciona o procedimento metodológico. Né? Às vezes, a criança acaba não participando das atividades porque ela tem uma carência. Ela tem carência de coordenação. Um ex-aluno aqui mexendo comigo diz, mas tu não me ensinou coordenação motora. Não, já estava tarde. Né? Aos 22 anos já está tarde. A gente trabalha, mas aquilo que a gente deveria de ter feito era lá o professor de base, né, ter desenvolvido essas habilidades para que, como um jovem de 14, 13 anos, já chegasse apto a ter uma escolha motor dentro de todo o processo. Eu acho que isso aí é importante para nós observarmos que existiu há muito tempo aqui em Santa Catarina o contraturno, onde no período matutino a criança vinha para a aula e no período vespertino ela vinha para as escolinhas. Né? Então o professor tinha lá 40 horas, 20 horas como professor e 20 horas como treinador, como técnico. Né? Isso aí foi ao longo do tempo se transformando, virou apoio pedagógico para isso, apoio para aquilo e acabou. Então, só para reforçar ali a fala do Luciano, que ele comentou, né, que a educação física não é esporte, por que competição? Essa necessidade da gente enxergar, né, o desenvolvimento, ele é importante. Então, tu tinha
educação física escolar num período e o professor trabalhava com aquelas crianças, poderia haver um erro ali, que era a falta da inclusão, mas vinham muitas as crianças que queriam participar, né, que queriam, são períodos diferentes que a gente está falando, né? Eu não estou falando de 3 anos atrás, eu estou falando de mais de 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, aonde também carecia bastante esse método de trabalho, aonde trabalhar na escola com crianças que apresentavam alguma dificuldade era extremamente raro, né? Então o professor já praticamente excluía ao invés de incluir. Hoje não, hoje a gente tem dentro da educação física escolar possibilidades de trabalhar a função motora, que é base, é fundamental. Se a criança não sabe correr, e aí está o reflexo do progresso, né, do sistema como um todo, a criança não corre mais porque ela está trancada dentro de casa por falta de segurança, como o professor mesmo colocou lá em Sergipe. Aí em Sergipe, né, não é diferente daqui de Joinville, não é diferente de São Paulo, não é diferente de qualquer lugar, né? A criança está correndo no celular, ela põe o seu avatar lá para correr e ele até chega a ficar cansado de tanto que o bonequinho corre. Mas ele em si não consegue dar 2 passos sozinho. E aí a gente vai vendo os perigos que isso vai se projetando a nível de sociedade, né? E aí a gente já começa a entender, né, que a gente precisa encontrar estratégias para mexer com isso, né? E uma dos grandes problemas hoje vai ser em função dessa pandemia, né? Como é que vai ser a nossa atividade, não só como educadores, lá como formadores de base, como instrumentadores do desenvolvimento motor, mas também na percepção de que, eu nem me lembro, eu acho que fazem 12, 13 anos que aconteceu a última Conferência Nacional do Esporte. De lá para cá, nós só tivemos ameaças, né? Algo que era para acontecer a cada 2, 4 anos, e cadê? Aonde foi parar as conferências, né? Tá tendo Conferência da Saúde, né? Beleza, né? A gente pode entender que funciona ou não funciona, mas cadê o esporte? Aonde a gente quer parar, aonde a gente quer ir com o esporte, sem olhar para a base? Porque até hoje a gente escuta, findando Olimpíadas, que o processo tem um erro, e o erro está na base. A base não é a escolinha, a base é a escola, é o centro de formação educacional, aonde vai produzir, não produzir no sentido de como é que se diz, de linha de produção, né? Mas produzir uma criança de formação integral, né? E eu gostei de uma mensagem que foi passada para cá, né? Beleza, olha, o professor Dandolo, o desafio da nossa profissão é conviver com as nossas tecnologias, as novas tecnologias. Perfeito, comendador. E esse desafio em termos de romper barreiras, né? Estrutura, falta de tempo, cobranças, porque muitas vezes a escola não dá a estrutura, mas a diretora, o diretor querem que a gente participe da competição. E o pior, sem a estrutura nenhuma, ainda querem que traga resultado, né? Então, a forma como a gente vai enxergar o processo também é fundamental. E a falta de políticas públicas efetivas, e principalmente na gestão de recurso, porque nós podemos ter muita política, né? Muitos tópicos de políticas de gestão que apoiam o processo do esporte educacional, do esporte como um todo. Mas de onde vem o dinheiro? E vamos pensar agora, como vai ser esse da onde vem o dinheiro nos próximos, eu vou arriscar, nos próximos 2 anos.
porque essa pandemia não vai mexer só com a saúde. As pessoas estão enganadas. Está mexendo com o nosso bolso, mas também vai mexer com o bolso do gestor que investia no esporte educacional, no esporte escolar. Então lá, aquele primeiro né, participante da live que falou que encerrou a competição, e que tu muito bem disse, né? Pode ser falta de recurso. Nós vamos escutar isso muitas vezes a partir de agora. Até como desculpa, né, professor? Principalmente com... Pode falar. O papo está gostoso, mas já estamos se aproximando já quase ao nosso tempo de 60 minutos. Temos mais aí 2 minutinhos. Aí eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por favor. Acho que é importante, né, agradecer a participação de todos, né, e todas, que a gente não consegue responder todo mundo, né, mas à medida que foi passando, a gente foi enxergando. E agradecer também, né, o teu convite, e ficar à disposição aí de todos, para que, principalmente de ti, né, agradecer a FIEP por essa iniciativa em relação às lives que estão acontecendo e vão continuar acontecendo nas próximas